Em relação à lei que ficou conhecida como Lei Antiterrorista, criada ali no contexto da organização da Copa do Mundo, das Olimpíadas aqui no Brasil, a gente tem uma proposta nessa lei, uma clara intenção nessa lei de limitar algumas ações. Por mais que o discurso oficial, por mais que seja dito que não era para proibir manifestações de grupos terroristas, como nós já estamos acostumados a ouvir, como acontece em outros países, e ainda assim a gente pode questionar e criticar basicamente essa própria noção de terrorismo, mas aqui a gente está pensando essa lei de terrorismo no contexto brasileiro com uma perspectiva de proibição, de criminalização de movimentos sociais, de movimentos políticos aqui no Brasil. Então aqui nesse link nós temos a lei em si, então nós temos o texto da lei, depois vocês entrem, vejam e analisem esse texto para ficar bem claro as suas propostas, mas aqui a gente vai colocar alguns pontos principais, alguns elementos centrais dessa nova lei. Então, ela foi feita dentro desse contexto e a gente tem, então, como um dos seus artigos esse ponto, que a tipificação ou a identificação de um ato terrorista coloca ali como atos de sabotagem, de violência, ou potencialmente violentos por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, pondo a perigo pessoas, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. E é aqui que a gente pode ter a brecha para criminalizar esses movimentos sociais. Que existe aqui todo o discurso de movimentos, principalmente partindo aqui da esquerda, de movimentos de esquerda, que são movimentos violentos, que são movimentos que praticam vandalismo, se é que a gente pode usar essa palavra. A gente pode até de novo questionar essa ideia de vandalismo, então vamos fazer isso posteriormente, mas então é movimentos violentos, de potencial violência, de atos vandalistas que quebram, que destroem o patrimônio público, que colocam em risco esses próprios manifestantes ou as pessoas que estão ali nessa região da cidade, que colocam em xeque a paz pública ou essa organização pública, a ordem pública. E aqui é a brecha para que a gente possa ter então esse enquadramento do movimento social como ato terrorista. E aqui é que estava o grande embate, a grande disputa na época contra essa lei e que ainda hoje é visto dessa forma. O problema é justamente isso, de usar essa definição, essa tipificação para incriminar esses movimentos. E entrando na ideia de vandalismo, a ideia da gente ter um movimento que acaba colocando fogo num carro, que acaba colocando fogo num banco, quebrando a fachada de um banco, ou como aconteceu nos Estados Unidos ali após aquela cena bárbara de assassinato do George Floyd pelo policial e os manifestantes colocaram fogo na delegacia. Ali a gente não pode considerar isso como um ato de vandalismo, Ali a gente tem uma clara reação a uma violência histórica de repressão, de violência contra a população negra, contra manifestantes, mas principalmente nesse caso dos Estados Unidos. E aqui essas manifestações contra o racismo, então manifestações antirracistas, é uma reação a esse ato histórico de repressão, de criminalização, de violência contra a população negra. Então, a gente tem uma perspectiva que a violência do órgão repressor não pode ser vista, não pode ser encarada como a mesma violência desses grupos, desses manifestantes que estão reagindo a essa violência. Então, eu tacar fogo num banco não é um ato de vandalismo, é um ato político, é um ato simbólico de eu danificar a fachada de uma organização que é central para a manutenção e para existência e organização do capitalismo no Brasil e em qualquer outro país do mundo. A instituição financeira, os órgãos financeiros, então ali o capital financeiro é fundamental para isso. Então ali esse ato contra a fachada de um banco é claramente um ato político e simbólico nesse sentido. A mesma coisa seria se os manifestantes aqui no Brasil tacassem fogo numa delegacia. Então é um ato, uma reação contra várias e várias violações de direitos humanos, para dizer que um mínimo de órgãos repressores, basicamente da polícia e das forças armadas, contra a população negra, população periférica, que mora ali em regiões periféricas, que moram nas favelas, e essa reação que está acontecendo é uma forma de dizer que isso não vai ser mais tolerável, que essa forma de ação da polícia, desses órgãos repressores, não vão ser mais toleráveis. Então a gente não pode encarar esse ato de violência desses órgãos repressores como sendo iguais na mesma medida que o ato ou
essas manifestações que trazem ali um caráter também de violência desses manifestantes. Então são coisas completamente diferentes, de caráter completamente diferente. Isso precisa ficar bem claro, isso ficar bem explicado para que não haja confusão ou a gente tentar deslegitimizar uma manifestação, uma passeata, um ato, porque ele teve ali um dano a um banco ou uma rede comercial que é relacionada ali a uma multinacional ou a essas instituições que são importantes na manutenção do racismo, na manutenção dessa desigualdade que dão suporte ao governo brasileiro. Ou a gente poderia pensar o mesmo exemplo, como foi feito na Inglaterra, numa cidade da Inglaterra, que os manifestantes pegaram uma estátua de uma pessoa que ficou muito famosa, enriqueceu muito com o comércio de pessoas escravizadas, pegaram essa estátua e jogaram no rio. Seria a mesma ideia, nós aqui no Brasil, fazermos isso com essas estátuas, esses monumentos ao bandeirante. O que foi o bandeirante nessa ideia das bandeiras? Então foram perseguição e assassinato, genocídio de indígenas, eles foram chamados para a repressão de quilombos, então eles são diretamente relacionados ao combate, a essa resistência à escravidão, que era o quilombo. A gente tem várias outras ações que estão relacionadas a esses bandeirantes. Então a gente poderia pegar uma estátua, um monumento de um bandeirante famoso, por exemplo, existente lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e destruir esse monumento, desculpa, como um exemplo disso. Então, destruir um monumento que traz referência ao racismo, ao genocídio, ao desrespeito, à morte sistematizada de parte da população brasileira por esse grupo ali de São Paulo, que ainda hoje acontece com a população negra e os indígenas no Brasil. Então não vamos confundir as coisas, vamos deixar muito clara essa diferença. E a gente tem recentemente também toda essa discussão nos Estados Unidos, e isso chegou no Brasil, de também criminalizar os movimentos antifascistas. Até existiu uma proposta de um deputado do PSL de colocar ali um adendo na lei antiterrorista para que criminalize e considere o movimento antifascista como um movimento terrorista. O mesmo foi feito, a mesma ideia foi colocada nos Estados Unidos. Então, a gente tem aqui uma clara movimentação no sentido de criminalizar movimentos que questionam o racismo, que questionam esse domínio de supremacistas brancos, de eugenistas, de pessoas que estão ali, a gente pode classificar isso como elementos relacionados ao fascismo. Então esse é o grande ponto hoje, está acontecendo hoje, mas esse movimento antifascista tem lá a sua história, mas hoje está sendo visto dessa forma, encarado por parte da população brasileira dessa forma. E aqui, colocando também, pensando nessas possibilidades do terrorismo, de criminalizar uma manifestação social a partir dessa lei que foi colocada, a gente tem um ponto que também entrou como debate, entrou como proposta, entrou como uma emenda a essa lei, que diz o seguinte: teria que ser considerado terrorista qualquer ato de motivação política, ideológica ou social. Se isso for feito, então qualquer manifestação de defesa ao próprio governo deveria ser proibida, criminalizada e considerada terrorista, porque são atos de motivação política, ideológica e social muito claros de manutenção de uma ordem racista, preconceituosa e genocida existente no Brasil há muitos e muitos anos. Mas o interessante, o curioso é que essas categorias ou essas identificações serviriam apenas para manifestações de esquerda, manifestações relacionadas à busca de direitos, à conquista de direitos, ou mais especificamente essas manifestações que estão pautadas numa transformação da realidade brasileira rumo a uma alternativa ao capitalismo, essas são consideradas terroristas, essas são consideradas políticas. É curioso essa classificação como um ato de defesa ao governo como não político e de oposição ao governo como político. Isso não é de hoje, isso já vem acontecendo há um tempo no Brasil, mas é curioso como isso vem ganhando cada vez mais espaço, esse discurso vem ganhando cada vez mais espaço atualmente. A gente tem outro elemento importante, que é o próprio texto, que isso não virou lei, não foi aprovado, mas existe ainda como um projeto, como uma coisa que está lá presente na Câmara, que é o seguinte: então, qualquer conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicatos, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, deveria ser considerado um ato terrorista e ser criminalizado. E isso aqui seria uma referência abertamente
ao ato institucional número 5. A gente pode ter essa referência clara ao ato, tendo aqui em mente que o AI-5 criminaliza qualquer aglomeração ou união de pessoas, visando exatamente esses pontos que coloca ali a serem criminalizados. Então, essas propostas, além de terem uma proximidade com a ditadura, que a gente saiu há pouco tempo, a ditadura está muito recente na história do Brasil, ainda é muito presente na história do Brasil. Condutas ou tentar criminalizar condutas, tendo como norte esse prisma de repressão, de criminalização, é tentar trazer de volta um governo aliado a isso, um governo ditatorial, um governo abertamente ditatorial. E é isso que vem sendo criticado pelo movimento antifascista, por exemplo. Então, toda essa discussão de criminalizar ou de enquadrar, de ver esses movimentos sociais como terrorista, tem esses problemas e nós devemos aqui questionar essa associação de terrorismo com movimentos sociais. Nós temos aqui esse ponto que precisa ser compreendido, esse ponto fundamental para a gente pensar que o momento político que nós vivemos hoje, então, o contexto político, a conjuntura política que nós vivemos hoje, e pensando também em alguns outros contextos históricos. Mas isso é fundamental para a gente entender o que é um movimento social hoje e os seus impactos, as suas consequências e como isso é visto pelas pessoas que estão no poder. Então, vamos ali ser específicos, pela classe dominante. Então, o propósito dessa aula é, no fundo, trazer ali em discussão que lutar não é crime. Movimentos sociais não são crimes. E por isso ali o subtítulo da nossa aula: resistir hoje, resistir amanhã, resistir sempre. Resistir contra o quê? Justamente contra essa tentativa de criminalizar movimentos sociais, de criminalizar lutas que buscam direitos ou modificação de uma ordem política social de um país. Então essa é a nossa proposta nesse vídeo, era essa a nossa ideia com o vídeo. Então espero que tenha esclarecido alguns pontos para vocês, espero que tenha trazido algumas reflexões, algumas coisas para que a gente possa refletir, pensar e colocar em prática ou questionar as nossas atuações perante movimentos sociais ou como a gente enxerga o que está acontecendo hoje.